Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu desejo que o Papai do Céu esteja aí com você, abençoando você, dando paz para sua casa, sua família, seu trabalho, para a sua vida. E Deus abençoe você hoje, no dia de hoje, nessa semana. E eu quero deixar o meu muito obrigado para você que é inscrito no meu canal, que participa aí assistindo os vídeos e vai edificando a sua vida. E você que está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, clica aqui no inscrever-se, bem no cantinho, você vai estar dando aquela força, não custa nada, só se inscreve, clica lá no sininho das atualizações para você receber os novos vídeos e continuar participando do meu canal. Compartilhe esses vídeos para outras pessoas, vamos espalhar o conhecimento, o bom conhecimento da vida eterna para muitas pessoas que ainda não conhecem, e aqueles que já conhecem Jesus precisam ser edificados. Compartilhe aí, e se inscreva, comenta aí embaixo, faça perguntas. E você que já conhece o meu trabalho aí no canal, que assiste toda semana a exposição do livro de Gênesis, eu quero convidar você hoje para a gente continuar um novo trabalho. Nós vamos para um novo desafio, estudar o livro de Miqueias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, sua época, sua mensagem, quem foi essa pessoa, para quem ele escreveu. Eu quero convidar você para a gente estudar juntos o livro de Miqueias. A Bíblia, claro, é insubstituível, absoluta, nós não a substituímos por nada. A Bíblia é a nossa referência absoluta. Mas para a gente estudar esse texto, nós usamos comentários bíblicos, porque afinal de contas, ninguém sabe de todas as coisas. Mesmo que o pastor fez lá um seminário teológico, tem uma faculdade teológica, ele não aprendeu tudo. E faz parte da humildade ler, pesquisar e buscar mais conteúdo. Eu quero apresentar para você o material que nós vamos usar para estudar esses textos bíblicos, comentários bíblicos. Eu começo apresentando para você o comentário bíblico do Matthew Henry. É um dos textos que eu leio para fundamentar as minhas pesquisas de pregação ou as exposições bíblicas. O comentário bíblico Beacon é da CPAD, é um material também interessante para entender épocas, mensagens, detalhes do texto. Outro comentário que eu uso, esse aqui é o que eu mais uso, um dos que eu mais uso, é do Warren Wiersbe. É um comentário muito interessante também, muito útil para a exposição bíblica. E o comentário que eu mais uso, o primeiro que eu sempre uso, é o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Você que é líder aí na sua igreja, líder dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, eu indico para você, invista aí no seu conhecimento, compre comentários bíblicos, isso vai fazer muito bem para você. A Bíblia é insubstituível e ela a si mesma se explica. Contudo, mais cabeças pensam melhor. E tem pessoas que já foram mais longe do que a gente, já viajaram mais, já viveram mais, leram mais. E que bênção que esses homens se esforçaram para escrever comentários bíblicos para ajudar a igreja a ter mais conhecimento. E nós vamos estudar o texto de Miqueias expositivo e sequencialmente. Aqui na nossa comunidade, nós praticamos isso tanto nos cultos como nos estudos bíblicos. E eu quero passar isso aí para você também nos vídeos dos nossos estudos. A pregação expositiva, ela é muito interessante e muito útil e ela contribui para a saúde espiritual da igreja. Expositivamente, a pregação expositiva, ela consiste em pelo menos 3 pontos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Nós vamos estudar esse texto expositivo e sequencial. Quero abrir aqui um parêntese muito interessante. Tudo aquilo que não é expositivo, que é a pregação pula-pula, ou nós chamamos também de pregação roleta russa, gospel, ela é complicada.
A mais próxima, aquela pregação mais confiável, é a pregação expositiva, porque o pregador, o pastor, ele se submete ao texto bíblico e ele traz saúde para ele e traz saúde também para a igreja, uma saúde doutrinária fixa, que é fixada na palavra de Deus. Seja bem-vindo aqui você ao nosso estudo de Miqueias. Vamos lá? Na parte da introdução do livro de Miqueias, é de suma importância a gente entender as épocas, os tempos. No ano 931 a.C., marca a morte do rei Salomão. Você já deve ter estudado na sua escola, no seu colégio, e sabe que antes de Cristo as datas eram contadas de trás para frente. Quando você estudou aí os gregos, os romanos, os medos persas, os antigos babilônicos, você entendeu isso, que antes de Cristo era contado de trás para frente. O ano 931 a.C. marca a data da morte do rei Salomão. E assim como Deus já havia dito pela boca dos profetas, a morte de Salomão foi a divisão do reino de Israel. Houveram 3 reis, Saul, Davi e Salomão, 3 monarquias de segurança jurídica, força política, força econômica, também segurança das guerras. E Davi deixou um governo muito forte, Salomão foi um governo muito forte, mas por causa dos pecados e da idolatria de Salomão e por causa das prostituições do povo, o reino foi dividido em norte e sul. A parte do norte ficou com 10 tribos, a parte do sul com 2 tribos. A parte do norte, a capital era Samaria, e a parte do sul, a capital era Jerusalém. A parte do norte foi governada por Jeroboão e a parte do sul por Roboão, o filho legítimo de Salomão. Jeroboão era alguém que tinha trabalhado com Salomão no seu governo e por causa de rebeldia teve que fugir de Israel, foi para o Egito, aí voltou e se tornou um revolucionário político e o povo o levantou ali como rei. Ele não era do sangue real, não era rei legítimo. Ele usurpou o trono e ficou governando sobre 10 tribos na parte do norte. A parte do sul, Roboão, filho legítimo de Salomão, ficou com a parte mais pobre, menos pessoas, e assim foi dividido o reino de Israel entre norte e sul. A parte do norte teve 209 anos de governo. Desde 931 até 722, essa foi a data que caiu, o reino do norte caiu nas mãos dos assírios. A parte do sul, que era Judá, teve 345 anos de reino, de governo, e depois caiu nas mãos da Babilônia. Para nós entendermos isso, Miqueias foi profeta entre o período de 750 a.C. e 686 a.C. Essas são as datas para a gente se situar dentro dos anos que aconteceu esse tempo do profeta Miqueias. Outra coisa, outro detalhe de suma importância é nós entendermos o que estava acontecendo fora dos territórios de Israel. Quem estava dominando? Como estava a política externa, a economia externa? Naquele período, a Assíria, cuja capital era Nínive. Existe diferença entre Assíria com A na frente e Síria apenas com S. A Assíria, a capital era Nínive, e Síria, apenas Síria, a capital era Damasco. A Assíria com A na frente, cuja capital era Nínive, estava dominando muitos povos. Venciam os povos por meio das guerras, tornavam os povos escravos e os países eram vassalos deles e pagavam tributos, e eles estavam dominando tudo. Era uma potência que estava dominando tudo por meio da força da guerra. E no ano 731 a.C., a Assíria tinha conquistado
Damasco. Damasco caiu diante da Assíria. E a Síria era o país que estava marchando em direção ao Egito para vencer o Egito também. Israel fica no caminho dessa marcha, o caminho em direção ao Egito. E as tropas assírias já estavam em território de Israel, tanto a parte do norte como a parte do sul. Então a política externa, ela estava escorregadia, estava muito complicada, as coisas estavam nervosas, inseguras, e a qualquer momento, qualquer país ali podia cair diante dessa potência assíria, que estava dominando tudo, e inclusive eles eram sanguinários, eles eram violentos, e eles eram impiedosos com todos aqueles que caíam nas mãos deles. Vamos entender também os detalhes internos. O que estava acontecendo dentro dos territórios, tanto do norte como do sul, tanto de Israel como de Judá. Havia séria crise religiosa, crise no judiciário, crise econômica e crise política. Crise religiosa. Os sacerdotes não estavam mais cumprindo a sua função. Eles não eram mais sacerdotes boca de Deus. Quando as pessoas iam para o templo, para os cultos, eles não encontravam mais palavra de Deus. Deus não estava mais se revelando para as pessoas por meio dos sacerdotes, porque esses homens tinham abandonado o seu propósito de pregar o evangelho, ensinar as escrituras. Eles agora eram uma espécie de vassalo dos ricos. Eles apoiavam os ricos por causa de ganância. Eles ganhavam dinheiro, oferta dos ricos, e eles ocultavam o pecado dos ricos. Então eles pregavam assim só uma mensagem mole, morna, apenas para massagear o ego daqueles da onde eles ganhavam favores financeiros. Então havia uma crise religiosa muito grande, e essa crise religiosa, ela é a crise pai e mãe de todas as outras crises que todo o país estava vivendo. Havia crise no judiciário. Os juízes julgavam as causas de uma forma tendenciada. Diante daqueles juízes, os ricos ganhavam a causa, os pobres sempre perdiam. Até mesmo quando o pobre estava com a razão, o pobre estava com a parte justa, o juiz julgava a causa, dando sempre razão para os ricos, pois os ricos, gananciosos, impiedosos, influenciavam todos os julgamentos por meio do dinheiro que eles pagavam os juízes. Crise no religioso, crise judiciária, crise política. Os reis estavam em crise, não sabiam como governar. A parte do norte, em esses 209 anos de governo, tiveram muitos reis, e todos os reis foram sanguinários, impiedosos, foram pessoas muito truculentas e duras. Nenhum deles buscou a presença de Deus. Inclusive, a parte norte trouxe de volta para o povo, o rei deu para o povo bezerros de ouro e disse para o povo: agora vocês vão adorar os bezerros de ouro e também vão adorar os baalins. Vocês não precisam ir para o templo lá em Jerusalém. Vocês vão adorar os bezerros de ouro e eles vão mandar chuva, eles vão fazer as terras produzirem, esses deuses vão trazer prosperidade. A idolatria foi financiada pelo governo. Crise política com os países externos, pois a parte do norte tinha feito aliança com a Síria, e Judá também andava flertando, namorando com a Síria, ora a Síria e ora o Egito. Quando a Síria estava muito forte e eles estavam com medo de serem vencidos pelos assírios, eles estavam buscando auxílio, aliança política no Egito. Mas nenhuma dessas esperanças trouxe alguma coisa. Eles acabaram igual caindo nas mãos dos assírios, a parte norte,
e depois o sul também, pois os assírios não invadiram Judá, mas escravizaram, eles se tornaram vassalos da Assíria. Crise política e também crise econômica. Por causa das muitas guerras, todo o povo ajudava a pagar, financiar exércitos, muros, material para a guerra, comida para os exércitos. Todas as pessoas precisavam ajudar, inclusive o povo que vivia nos campos. Todos precisavam ajudar a pagar e financiar as guerras. E por causa disso, a inflação tinha crescido muito. E muitas pessoas tinham muitas dívidas com o governo. E isso, nesses dias do profeta Miqueias, tinha causado uma injustiça social muito grande. Havia um grande êxodo rural. As pessoas saíam dos seus campos para vir à cidade, pois tinham que vender as suas terras para os ricos. E em muitas vezes os pobres vendiam as terras para os ricos, e os ricos deixavam os pobres viverem nessas terras, mas que tinham que pagar juros, tinham que pagar rendas das suas produções. Havia muita pobreza social, tanto no campo, na área rural, quanto na área urbana. Então estava uma crise muito grande, tanto no religioso, no judiciário, crise econômica, financeira e crise política, crise de governo. Então entra em ação, entra no palco a pregação do profeta Miqueias. O nome Miqueias tem um significado, que é quem é Jeová ou quem é Yahvé. A palavra Miqueias lá no original hebraico tem o mesmo significado que Micaías. Se nós o chamamos de Micaías, ele terá o mesmo significado, quem é Yahvé. Contemporâneo dos profetas Isaías, profeta Amós e profeta Oséias. Enquanto Miqueias era o profeta rural, o profeta que viveu longe da cidade, a 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, numa vila, agrovila, zona rural, chamado de Moresete Gat, pois a Bíblia diz em Miqueias capítulo 1, verso 1, que ela era morastita, nos diz que era de Moresete Gat, um lugar rural. Isaías era profeta na cidade, o profeta do palácio, o profeta que descendia de sangue real da família dos reis. E nesse período também Amós era o profeta boiadeiro, colhedor de sicômoros, e o profeta Oséias era o profeta urbano, aquele profeta que Deus o mandou casar com uma prostituta, e a vida do profeta, o nome, a vida, aquilo que ele fez, que Deus mandou fazer, é uma mensagem para os povos e é uma mensagem para Israel. Então Miqueias é o profeta contemporâneo de Isaías, Oséias. Nessa parte da introdução do texto ao profeta Miqueias, nós vamos analisar apenas o verso 1, porque não nos é necessário estender tanto esse texto. E o texto começa dizendo, no verso 1 do capítulo 1, palavra do Senhor. Nos indica a origem dessa palavra, a origem dessa pregação. Essa pregação não nasceu no coração de um homem, ela não é fruto da maquinação do coração humano, mas ela vem de Deus. A origem da palavra é Deus, vem do trono, vem do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E esse texto também diz que essa palavra veio em visão para Miqueias, o morastita. A diferença entre sonho e visão. Sonho é quando Deus revela algo para uma pessoa enquanto ela está dormindo. E visão é uma revelação da parte de Deus enquanto o servo, a pessoa, o profeta, está acordado. Ele teve uma visão. Só assinalamos algo muito interessante. Hoje nós vivemos num período que a Bíblia já foi escrita. O cânon bíblico já está composto e completo. Então não é mais necessário que Deus dê a alguém
uma visão para novas coisas. E toda visão que alguém tiver, ela precisa se conectar com a palavra bíblica. Não é necessário Deus dar uma visão para alguém se a palavra já está revelada nas Escrituras. Então vamos tomar atenção com algo muito interessante. Há muita coisa falsa no mercado da fé da Igreja Evangélica Brasileira, de pessoas que inventam visões, que inventam sonhos, que dizem que têm visões, e não sei não se de fato é visão, porque se alguém lê a Bíblia e ele já tem a palavra, se Deus já fala na palavra, o porquê que é necessário que Deus ainda dê visão para alguém? Nós não estamos desacreditando ou cancelando alguém ter uma visão, um sonho, desde que a visão e o sonho não sejam algo particular, egocêntrico, que seja para a igreja, que seja algo realmente para o povo de Deus e se conecte com a palavra de Deus. Então Deus revela essa palavra para o profeta Miqueias por meio de uma visão. Esse texto diz que ele era morastita, e o texto também fala em quais dias que essa visão, essa palavra teve o seu efeito. Nos dias do rei Jotão, Acás e Ezequias. Eu gostaria de indicar para você ler lá na sua Bíblia, não importa a versão, 2 Crônicas, capítulo 27 até o capítulo 30, estão a história desses reis. São 64 anos de reinado, de governo desses 3 reis. Um pouquinho sobre cada rei. O rei Jotão foi um homem muito organizado, um economista de mão cheia, alguém que administrava muito bem as finanças e a economia. E quando você vai ler lá em 2 Crônicas 27, o texto vai dizer, porém, Jotão era um homem que não ia na igreja, era um homem então que confiava nas próprias mãos, confiava numa economia, era um governante que para ele Deus não era necessário. Para ele a igreja não era uma coisa necessária. Ele era um governante que confiava nos números, nos cálculos, na cabeça e no trabalho. Mas Deus não era necessário na vida dele. Já o filho dele, o Acás, se tornou alguém pior do que o pai. Esse Acás fechou os templos, expulsou os sacerdotes dos templos e ele matava profetas. E o texto lá em 2 Crônicas diz que esse Acás sacrificou os seus filhos aos ídolos, fez aliança com os ídolos, com Moloque, com Baal e os Baalins. Ele era agoreiro, adivinhador, trouxe para dentro do governo a feitiçaria, encheu o templo com ídolos. Esse rei se tornou terrível. E Acás foi o rei vencido pelos assírios e que depois, a partir desse governo, tiveram que pagar tributos aos assírios. Jotão, Acás, então vem Ezequias. Ezequias é filho de Acás. Mas Ezequias se tornou um rei muito melhor do que o seu pai. Então a profecia de Miqueias e os comentaristas bíblicos entendem que a palavra de Miqueias influenciou para que Ezequias fizesse uma grande reforma no templo. Ezequias limpou o templo, expulsou os ídolos, trouxe os sacerdotes de volta. Ele foi o grande reformador da sua época, um grande reformador. Instituiu novamente a palavra, o culto, instituiu de novo as festas dos judeus, a Páscoa, o Pentecostes e as outras festas que Deus tinha mandado eles fazerem cada ano. Ele foi um grande reformador nos dias de Miqueias. E o texto no verso 1 ainda continua dizendo: reis de Judá sobre Samaria e Jerusalém. Essa última parte do verso 1, ela emenda, claro, com o início do texto. Palavra do Senhor. Deus não é apenas o Deus da igreja. Deus não é apenas o Deus de Israel. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Deus é um Deus internacional.
Deus é Deus sobre todos os povos, não apenas sobre os crentes. Às vezes as pessoas parecem acreditar que Deus é só Deus sobre os crentes. Então o juízo é só sobre os crentes. Mas não. Deus é um Deus das bênçãos sobre todos os povos e Deus é um Deus do juízo sobre todos os povos. Essa palavra que Deus deu para Miqueias, que Deus deu para Isaías, para Amós e também para Oséias, não é apenas para o povo de Deus, mas para todos os povos, pois a Bíblia é a palavra para todo o ser humano. Essa é a nossa parte da introdução de Miqueias e a partir da nossa próxima aula nós continuaremos a partir do versículo 2. Meus irmãos, eu desejo que Deus abençoe você por meio dessa aplicação e não perca os próximos capítulos em nome de Jesus. Amém.